Shalom, shalom. Estamos no dia 21 de março de 2022 e sigamos o nosso propósito de nós estudarmos as 7 leis de Benei Noach, ou as 7 leis dos filhos de Noé. Eu quero começar essa terceira parte, esse terceiro vídeo da nossa série das 7 leis de Benei Noach, fazendo aqui uma citação do Tehillim 119, verso de 105, onde está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando nós olhamos para a Torá, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, para a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber aqui no livro de Salmos, no livro de Tehillim 119, verso 105, o salmista relatando uma das características da palavra de Deus. Ela é uma lâmpada para os nossos pés e ela é uma luz para os nossos caminhos. Então, quando nós falamos da palavra de Deus, quando nós falamos da lei de Deus, quando nós falamos da palavra do Criador, a palavra do Eterno, com toda certeza, nós estamos dizendo que ela é luz para nossas vidas, que ela é uma lâmpada para os meus pés, e nesse sentido é muito bom nós sermos guiados pela palavra do nosso Criador. Queridos, terceiro vídeo sobre as 7 leis de Benei Noach, e eu quero aproveitar aqui essa introdução e fazer uma recapitulação de modo rápido daquilo que nós aprendemos no segundo vídeo. Nós aprendemos que essas 7 leis de Benei Noach, essas 7 leis que a geração de Noé, desde Adão para frente e posterior ao dilúvio, vem praticando, são leis que estão contidas dentro da Torá, são leis que estão contidas dentro da palavra de Deus. E no último vídeo, nós citamos 2 referências falando, relatando, verbalizando o local onde está inserido essas 7 leis. E o primeiro texto que nós lemos foi Gênesis capítulo de número 16, onde está relatado as 7 leis de Benei Noach. E também fizemos a citação de Bereshit, capítulo 9, verso 4, Gênesis, capítulo 9, versículo 4. E nós aprendemos que dentro desses 2 versículos estão contidas as 7 leis de Benei Noach. Essas 7 leis, elas foram entregues para os nossos antepassados e posteriormente essas 7 leis elas foram passando de geração em geração. É claro que se nós fazermos uma leitura muito superficial, muito rápida em Gênesis 2:16 e Gênesis 9:4, fica quase impossível nós conseguirmos identificar essas leis dentro desses versos. Então, como vamos compreender essa vontade de Hashem, essa vontade do Eterno, nesses 2 versículos da Torá, bem no início do livro de Gênesis? E aqui eu digo que se faz importante nós sabermos o processo da entrega da Torá. Porque se nós conhecermos e estudarmos o processo da entrega da Torá, da palavra de Deus, a Moisés lá no Monte Sinai,
Se nós compreendermos como foi essa entrega, tudo vai ficar muito claro para nós compreendermos essas 7 leis maravilhosas que Deus deu para toda a humanidade. Nesse sentido, eu quero te convidar hoje a estudar esses detalhes junto comigo das 7 leis de Benei Noach. Quando Moisés ele estava lá no Monte Sinai, nós aprendemos com os sábios que ele recebeu 2 Torá, ou 2 Torote, plural de Torá é Torote. Então, o Moshe, lá no Monte Sinai, ele recebeu 2 Torá. Uma Torá é a Torá escrita, que é composta pelos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. E a Torá oral. Então, o Moshe, lá no Monte Sinai, no processo da entrega da Torá de Hashem para Moshe, de Deus para Moisés, o Moisés ele recebe no Monte Sinai tanto a Torá escrita, que são os 5 primeiros livros da Bíblia que nós temos em nossas mãos, repito, e a Torá oral, que são as explicações de todas as leis que Moshe ele recebeu ali no Monte Sinai. Então, você vai perceber agora a importância de sabermos esse processinho, a importância de nós sabermos o processo da entrega da Torá, tanto a Torá escrita como a Torá oral, que na verdade são as explicações de toda a lei que Deus entregou para Moshe lá no Monte Sinai. E interessante, você vai perceber que esse conhecimento de ter 2 Torá vai jogar muita luz na compreensão das 7 leis de Benei Noach que nós estamos estudando. Porque, de fato, queridos, essas 7 leis, elas são verdadeiras. E nesse sentido, então, nós vamos entender um pouquinho o que aconteceu lá no Monte Sinai. Se nós compreendermos o processo da entrega da palavra de Deus para Moisés no Monte Sinai, isso vai jogar uma luz muito grande para nós conseguirmos enxergar as 7 leis de Noé, as 7 leis dos filhos de Noé, ou as 7 leis em hebraico dos Benei Noach. Sobre esse assunto, o Maimônides ele vai nos ensinar na sua introdução, ou na sua obra Mishneh Torah, as seguintes palavras: as mitzvot, ou mandamentos, dadas a Moisés no Monte Sinai, foram todas dadas com suas explicações. Olha o que interessante que Maimônides ele relata. Todos os mandamentos que Deus deu para Moisés lá no Monte Sinai, o próprio Deus, o Eterno, ele deu explicação detalhadas para o próprio Moshe. Então Maimônides ele relata esse conteúdo na introdução da sua Mishneh Torah, relatando que Moisés ele recebeu os mandamentos do próprio Deus e, além dos mandamentos, Moisés recebe a explicação do próprio Deus. Uau! Que professor Moisés teve, o próprio Deus! E o Maimônides ele continua relatando, referente ao processo da entrega da Torá, as seguintes palavras: e eu lhe darei as tábuas de pedra, a Torá e a lei e a mitzvah. E é interessante, queridos, que
nessas palavras de Maimônides, eu estava aqui estudando e pesquisando, na verdade o Maimônides, ele está dizendo que Moisés recebeu todas as explicações das leis recebidas lá no Monte Sinai. Deus, ele explicou todas as leis para Moshe. Repare, o tempo que Moisés ficou lá no Sinai. Moshe ficou muito tempo no Monte Sinai. O professor de Moshe, repito, foi o próprio Deus. Moisés sabia todos os detalhes da lei santa de Deus. Afinal de contas, Moisés teve o professor dos professores, o próprio Deus. E é importante nós entendermos esse processo da Torá, da entrega da Torá, porque isso vai jogar uma grande luz nas 7 leis de Benei Noach. E para nós colocarmos de forma didática a Mishneh Torá no livro Nas Leis de Reis, no capítulo 9, na lei número 1, a Mishneh Torá, ela aponta para nós as 7 leis de Benei Noach. Então, quais são as 7 leis de Benei Noach, segundo a Mishneh Torá? Número 1, a proibição de nós praticarmos a adoração a falsos deuses. Então, uma das 7 leis dos filhos de Noé, uma das 7 leis de Benei Noach é a proibição de adorarmos outros falsos deuses. Nós adoramos somente um Deus. Mas que Deus é esse que nós adoramos? O Deus de Gênesis capítulo 1, Bereshit capítulo 1, versículo 1. Aquele mesmo Deus que disse: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o único Deus que nós adoramos. Mas quem é esse Deus que nós adoramos? Aquele Deus que disse lá em Devarim, capítulo 6, versículo 4, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, ouve, ó Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erad. Ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. Esse é o Deus que nós adoramos. Então, a primeira lei de Benei Noach, a primeira lei para toda a humanidade, e isso é uma vontade de Deus, é que nós não podemos adorar falsos deuses. Número 2. A segunda lei, ela tem relação com a proibição de amaldiçoar a Deus. É proibido nós amaldiçoarmos a Deus. A terceira lei, é proibido praticar o assassinato. A quarta lei, a proibição de incesto e adultério. A quinta lei, a proibição de roubo. A sexta lei, a ordem para estabelecer leis e tribunais de justiça. Isso é, praticar atos de justiça. Então nós aprendemos aqui, dentro da Mishneh Torá, essas 6 leis, como relata a Mishneh Torá, Leis de Reis, capítulo 9, lei número 1. E nos conta os sábios que a 7ª lei está relatada no livro de Bereshit, capítulo 9, versículo 4, onde Hashem diz para Noé para não comer a carne do animal, estando ele ainda vivo, em Gênesis capítulo 9, versículo 4. Claro que nós vamos detalhar
essas leis um pouquinho para frente. Aqui é uma breve introdução que a Mishneh Torah ela nos passa no capítulo 9, lei número 1. Agora, olha que interessante. Onde está o verso? Onde está o versículo que Maimônides cita na introdução da Mishneh Torah? Até porque o Maimônides ele diz que Deus deu para Moisés a Torá, e dentro da Torá já está inclusa as 7 leis de Beni Noach. Mas da onde o Maimônides ele tira essa introdução? O Maimônides, na verdade, ele está citando o livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 12. Em Êxodo 24, versículo 12, está escrito: Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte, e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. Então, a introdução do Maimônides, lá na Mishneh Torah, onde ele relata de forma clara, Deus deu a lei para Moisés e junto com a lei, o próprio Deus deu a explicação da palavra de Deus. Então Deus dá a lei para Moisés e explica para ele. O Moisés ele aprendeu com o professor dos professores. E o Maimônides ele usa aqui o Êxodo 24, 12 para fazer essa argumentação. Agora, repare bem esse verso de Êxodo capítulo 24, versículo 12. Aqui tem algumas coisas importantes para nós destacarmos. Eu sei que você tem uma Bíblia aí na sua casa. Abre ela em Êxodo 24, 12. Vamos mergulhar dentro desse verso. Então, vamos pegar algumas lições aqui dentro de Êxodo 24, 12. Aqui o primeiro ponto. Nos relata o verso 24 que Moisés recebeu as tábuas de pedra. Número 2. Dentro do versículo 12 está relatado que Moshe recebeu a lei. E a lei aqui é a Torá, o Pentateuco escrito. Porém, dentro do verso 12 do capítulo 24 de Êxodo, além das pedras da lei, o Moisés recebeu os mandamentos. Moisés ele recebeu a mitzvot. E os mandamentos é justamente isso que Maimônides está relatando. Os mandamentos são as orientações, as explicações das leis que o próprio Deus explicou a Moshe. Então é com base em Êxodo 24, 12 que Maimônides ele relata na sua introdução da Mishneh Torah que Moshe ele recebe a palavra de Deus e junto com a palavra de Deus ele recebe as explicações de tais leis. E aí, nós entendemos que o Maimônides, ele explica que Moisés, ele recebeu todas as explicações de todas as leis lá no Monte Sinai. Deus, ele ordenou Moisés cumprir a Torá escrita de acordo com as explicações, os mandamentos. Então nós não podemos sair por aí praticando a Torá, praticando a palavra de Deus, sem ao menos termos uma explicação verdadeira. Então, por exemplo, nós
que seguimos as 7 leis de Benenoa, nós não podemos guardar o sábado, porque o sábado não é para nós, o sábado é para os judeus. Agora, nós podemos, segundo os sábios, observar o Shabat, mas não podemos guardar, porque o Shabat ele foi dado aos Benei Israel, aos filhos de Israel. Nós não podemos, por exemplo, sair por aí fazendo sacrifício, degolando animais. Nós não sabemos os detalhes, os procedimentos. Então, antes de nós sairmos por aí praticando algumas leis, nós precisamos entender que essas leis têm uma explicação e a Torá, ela tem leis para os Benei Noach, que anda lado a lado com os judeus, e tem as leis, as 613 leis para os filhos de Israel. Essas instruções que Deus deu para Moisés, lá no Monte Sinai, nós chamamos de Torá oral. Então Moisés ele recebe todos os versículos, desde Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus vem falando, Deus vem ditando para Moshe, Deus dá todas as leis para ele, lá no Monte Sinai, e o próprio Deus dá a explicação dessas leis. E essa explicação é que nós chamamos de Torá oral. Então, lá no Sinai, para resumir, temos 2 Torás, ou 2 Torote. A primeira é a escrita. São representada pelos 5 primeiros livros da Bíblia. Deus ditou para Moshe, desde Gênesis até Deuteronômio. Quando Moshe ele termina de escrever a Torá escrita, ele dá uma cópia para cada tribo, e são 12 tribos, e uma cópia ele coloca na Arca da Aliança, ou na Arca do Testemunho. Essa é a primeira Torá, a Torá escrita. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A segunda Torá é a explicação de todas as leis que Moshe recebeu. Essa explicação o Moshe não escreveu. Essas explicações são chamadas de Torá oral e elas foram transmitidas de geração em geração de modo verbal. E aqui nós aprendemos com os sábios que para nós compreendermos a Torá escrita, os versículos de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, para nós sabermos as leis que estão lá, nós precisamos da Torá oral. Sem a Torá oral, nós não vamos compreender a Torá escrita. Então, nesse sentido, nós precisamos da Torá oral. Ela complementa a outra. No próximo vídeo, a minha proposta é nós entendermos um pouquinho sobre a Torá oral. Nós estamos em uma sequência, nós estamos estudando as 7 leis de Benenoa e já aprendemos que as 7 leis de Benenoa, as 7 leis dos filhos de Noé, elas estão contidas dentro da Torá, em Gênesis 2:16, em Gênesis 9:4. Nós já aprendemos que esses versículos, a Torá, ela foi entregue no Monte Sinai para Moshe. Esse é o processo que eu queria explicar. Deus do Monte Sinai entrega para Moisés a sua santa lei, a sua santa palavra, conhecida como Torá. E Moisés, além de receber a Torá escrita, Moisés ele recebe todas as explicações de todas as leis. Essas explicações, elas são conhecidas como Torá oral. Moisés desce do Monte Sinai sabendo
todas as explicações da Torá, das leis recebidas lá no Monte Sinai. E o Moshe vai transmitir essas explicações para as futuras gerações. Tendo esse entendimento em mente, vai ficar fácil agora nós compreendermos Gênesis 2:14 e Gênesis 9:4. Nós vamos ver que a Torá oral, a explicação desses versos que o próprio Deus explicou para Moshe, vai trazer muita luz nas 7 leis de Benei Noah, as 7 leis dos filhos de Noé, que são válidas para nós, gentios, seguirmos e vivermos por ela. E quem assume as 7 leis para si e faz um propósito com o Eterno de guardar as 7 leis, dizem os sábios que esta pessoa ela é comparada ao sumo sacerdote e tem direito no mundo vindouro. No próximo vídeo, nós vamos entender um pouco melhor esses 2 versículos, Gênesis 2:14 e Gênesis 9:4, e vamos entrar lei por lei. E nesse sentido, vamos descobrir a vontade do Eterno para as nossas vidas. Que o Eterno nos abençoe, que nós possamos abraçar essa luz, a palavra de Deus, e contra a palavra de Deus nós não podemos falar mal algum, porque, como diz o Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então que nós possamos seguir a orientação desse livro maravilhoso que Deus nos deixou, chamado Torá, Bíblia Sagrada. E sigamos o conselho do profeta Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Próximo vídeo, vamos começar a entrar e se aprofundar nas 7 leis de Benei Noah. Deus abençoe, um ótimo dia.